Feliz sábado, igreja. Eu quero compartilhar com vocês a carta missionária de hoje. E ela traz a história e o relato de um irmão nosso que mora lá na Mongólia. Vamos viajar um pouquinho até lá e vamos conhecer o Butzal, tá certo? Butzal, ele desde a infância, ele tinha várias perguntas que ele procurava responder. E uma dessas perguntas era a seguinte: por que o cavalo se chama cavalo? Por que o cachorro se chama cachorro? E por que o lobo se chama lobo? É coisa de criança, né? Perguntas assim de criança. E um dia ele caminhando com o seu pai ali, ele viu uma placa falando sobre os malefícios do cigarro. E ele perguntou para o seu pai: por que, se o cigarro trazia tantos malefícios, as pessoas continuavam usando cigarro? O pai do Butzal não conseguiu responder essa pergunta. O tempo passou. Com 16 anos, o pai do Butzal veio a falecer. E um outro questionamento, uma outra pergunta passou a fazer parte dele: o que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Com 16 anos, então, Butzal começa a trabalhar também para ajudar no sustento da família, e ele adquire o vício do cigarro. Um dia ele estava conversando com a irmã dele, que mora na Coreia do Sul, e de todos os assuntos que eles tratavam ali, a irmã dele falou que ela estava frequentando uma igreja evangélica naquele país, e incentivou o Butzal a também buscar uma igreja evangélica ali na Mongólia, ali na capital da Mongólia. O Butzal não era cristão e ele também não pensava em se unir a um grupo religioso, mas ele seguiu a recomendação da irmã dele e ligou para a telefonista, pediu um endereço de uma igreja evangélica, obteve esse endereço e foi conhecer essa igreja e passou a frequentar essa igreja. Algum tempo depois, ele estava conversando com a irmã dele novamente. A irmã dele perguntou, se ele frequentava alguma igreja ali na Mongólia. Ele falou que sim, E aí ela falou o seguinte: como que você encontra tempo para ir a todos os domingos na igreja? Ele falou assim: não, mas eu não vou aos domingos, eu frequento a igreja aos sábados. Então a irmã dele ficou um pouco impressionada com aquilo e perguntou: qual igreja que você frequenta? Ele falou assim: eu frequento a igreja adventista. Butzal começou a estudar a Bíblia e, se deparando ali com 1 Coríntios 3,16, ele percebeu assim que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ele viu que o uso do cigarro prejudicava o relacionamento, ou poderia prejudicar o relacionamento que ele tinha com Deus, e aquilo ali trouxe uma grande angústia para ele, mas ele não conseguia se livrar do vício do cigarro. Então, um dia ele entrou num galpão lá da casa dele, tirou um maço de cigarro e clamou para Deus, brigou com Deus, falou assim: Senhor, eu não consigo me livrar desse vício, me ajuda. Então ele arremessou o maço de cigarros, saiu dali, e um milagre aconteceu na vida daquele jovem. Daquele dia em diante, a vontade, o desejo pelo uso do cigarro deixou de fazer parte da vida dele. Ele abandonou o cigarro, e ele ficou tão feliz com aquilo, com aquela transformação que ele havia recebido, que ele foi até a igreja e deu um testemunho. E aí ele relatou isso para uma obreira bíblica que havia ali na igreja, e ela olhou para ele assim e falou: Butzal, você encontrou Jesus. Butzal continuou estudando a Bíblia, e ali na Bíblia, em Gênesis, ele descobriu a resposta para a sua primeira pergunta lá da infância: quem que deu nome para o cavalinho, para o cachorrinho e para o lobo? Ali em Gênesis estava a resposta dele. Continuando o estudo da Bíblia, ele percebeu também que o conflito entre Cristo e Satanás busca aprisionar as pessoas de todas as maneiras, inclusive através dos vícios, para que as pessoas se privem da comunhão com Deus. E também, Butzal, no estudo da Bíblia, ele descobriu a condição dos mortos. Lá ele viu que a morte é um sono profundo,
e que as pessoas um dia ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Maravilha, né? Todas as perguntas ali ele foi encontrando resposta na palavra de Deus. Hoje Butzal, ele está mais ou menos com 30 anos e ele e a esposa são pioneiros da missão global ali na Mongólia. O verso que o Butzal, ele gosta, está lá em Jeremias 29:13, que diz assim: vocês vão me buscar e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E há 3 anos atrás, eu e você, nós, com as nossas ofertas, a gente contribuiu para a construção de uma escola ali naquele país. 3 anos depois, eu e você somos convidados novamente a participar da construção ali de um projeto que existe ali também na Mongólia, de um centro de vida saudável. Vamos fazer parte dessa missão? Vamos participar? Vamos ser liberais? Esse convite fica para mim e para você nesse trimestre, ok? Feliz sábado a todos. Tá bom. O Mark? Não, Mark, esse disse que ia ter, mas vou dar uma limpadinha. Bom dia a todos, bom sábado. É um privilégio e uma honra estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos sobre essa lição tão extraordinária. Deuteronômio, mais do que leis, preceitos, mandamentos e ordenanças, é a declaração do amor de um Deus apaixonado por um povo e depois do Calvário por nós todos. Antes de começarmos o estudo dessa manhã, nós queremos fazer uma prece para que Deus se faça presente. O Espírito Santo trabalhe no coração e na vida de cada um de nós. Que não seja apenas mais uma lição, mas seja a nossa entrega a Deus, conforme está no nosso verso áureo, que diz o seguinte: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Vamos orar? Pai nosso, nessa manhã o teu povo está reunido aqui na Igreja Central de Curitiba e nós viemos aqui pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós. Nós te amamos, mas nós precisamos amar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Derrama em nós, Pai, esse amor, para que nós possamos projetá-lo nas pessoas que nós amamos e principalmente naquelas que nós temos dificuldade de relacionamento. Fica conosco, Pai, nesse estudo, nessa manhã nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pois bem, temos aqui conosco nessa manhã o Rony, engenheiro agrônomo, nosso irmão querido, que está indo para Vinhedo, em São Paulo, e o Mark, que já foi diretor da Escola Sabatina, que vocês conhecem muito bem. Mark, por gentileza, começa a lição para nós. Pô, responsabilidade, né? Você já bate para cá, achei que você ia para lá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Estava com saudade já da igreja. E estou agradecido pelo convite, né? Principalmente na lição dessa semana, um tema bem oportuno. E realmente um tema que mexe não só com o nosso coração, mas também com a nossa mente, porque trata a questão do amor a Deus, amar a Deus. E quando Moisés coloca essa observação por parte de Deus para um convite para nós o amarmos, isso requer conhecer também. E até me desculpa, eu vou entrar um pouquinho eu vou entrar um pouquinho mais num tema mais filosófico, nessa questão de conhecer a Deus. Porque todas as discussões que nós temos no âmbito criacionista, a questão do ateísmo e etc., a gente sempre trata a questão de conhecer a Deus como um universal abstrato, como alguém que está lá.
Mas a Bíblia apresenta Deus como uma pessoa. Ele mesmo, ele diz: eu sou. Eu sou. Deus é uma pessoa. E todas as argumentações, até mesmo lógica, não consegue provar Deus como algo real, absoluto. Não sei se estão entendendo isso. Estou me aprofundando muito. Mas por mais que haja as melhores argumentações, evidências, não consegue provar Deus como algo real. Entendam bem? Eu vou tentar explicar de uma forma assim um pouco mais simples, mais ou menos o seguinte. Imagina que eu fosse falar do Jô de Clay. O Jô de Clay é meu amigo, ele é assim, 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 assim. Mas de fato, eu não conseguiria provar a existência do Jô de Clay, como eu estou provando ele aqui agora. O Jô de Clay está aqui, você pode ver. Por mais que eu argumentasse sobre a existência do Jô de Clay, ele só é possível porque quando eu apresento ele de fato. Então, a existência de Deus, até mesmo da forma que ele se apresenta, só é possível quando a gente trata ele como uma pessoa, alguém que se relaciona de fato, alguém que se manifesta de uma forma pessoal a cada um. Agora tem um problema, que a minha convicção da existência de Deus, porque ele se apresenta na minha vida, eu não consigo provar para o Jô de Clay. De forma lógica, eu posso apresentar várias evidências de que Deus existe, mas provar de fato não. O Jô de Clay só vai conseguir de fato conhecer Deus pelo relacionamento com Deus. E Deus, ele se relaciona, ele interfere. E aí não é uma coisa mística, que eu estou sentindo. Não, Deus, ele se apresenta de uma forma real na vida das pessoas. E através dos testemunhos de várias pessoas, a gente tem, talvez, evidências lógicas de que Deus existe, porque essas pessoas testemunharam. E a Bíblia é cheia desses testemunhos. E aí, eu vou só concluir trazendo o seguinte: a forma que Deus convida de amá-lo é um convite de conhecê-lo. Não existe possibilidade de amar sem conhecê-lo. E por isso que eu gostaria de ter feito essa introdução, até de uma forma mais filosófica, para entrar até no que o Rony estava falando ali atrás, né, Rony? Você estava falando quando Deus fala assim, relembra o povo de Israel, né, a respeito de tudo. Deus estava lembrando, olha só, eu sou real, eu não sou alguém abstrato. E muitas pessoas acham que Deus está em todos os lugares. Não, Deus está em todos os lugares, mas Deus não é tudo, Deus é uma pessoa. E aí você entra em algumas outras heresias. Mas Deus de fato é uma pessoa, e Ele quer se relacionar. E Ele convida, através do convite dessa semana, para que nós o amemos. E para isso nós precisamos conhecê-lo. E aí eu passo a bola para o Rony, que ele estava até falando sobre isso. Eu gostei da tua tirada ali atrás, sobre essa questão, quando Deus relembra ali o povo, sobre os fatos, sobre a intervenção dele pessoal. Bom dia, feliz sábado. A gente estava discutindo qual que é o intuito dessa lição. Por que a gente, quantas vezes, estuda um conjunto de leis? Se nós não conhecermos o Deus, que a lei é o caráter dele, não tem sentido você pegar um conjunto de normas de isso pode, isso não pode. Isso não traria diferença nenhuma entre quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus. Eu gosto sempre de puxar o contexto, que é onde a gente tem a ampliação. Quando você entende quem estava falando e quem estava recebendo a mensagem, você começa a entender mais o objetivo que a mensagem tinha. A lição toda que nós vamos conversar é para enfocar a importância de amar a Deus, a diferença e a importância de você temer e amar a Deus, e como que você manifesta que você ama a Deus. É muito fácil para quem teve um pai e uma mãe amoroso, um pai e a mãe
presente, construir um conceito de um Deus que ama. Tem pessoas que infelizmente não tiveram um pai presente, não tiveram uma mãe presente. Então, para eles construir o conceito de amor, ele é mais difícil. E o povo, nesse contexto, a gente lembra o povo de Israel, os 10 mandamentos, e nós sempre associamos, Deus mandou os 10 mandamentos no Êxodo. Não. Ele relembrou os 10 mandamentos no Êxodo. A lei é o caráter de Deus, o caráter de Deus não muda, Deus é eterno. O plano da redenção, ele vinha sendo explicado desde o Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi sentar com eles e explicar o plano da redenção, para deixar claro, porque eu vos amo, quem eu sou. E aquele momento, eles precisavam relembrar. Mais ou menos 66 pessoas entraram no Egito, buscando comida para não passar fome num período de escassez. 2 milhões de pessoas saíram no Êxodo. Isso dava aproximadamente 2 a 3% da população mundial. Não eram somente israelitas que saíram dali. Não eram somente pessoas que tinham o conceito do Deus de Israel. O período que eles passaram no deserto foi para que eles conhecessem o amor de Deus. E nesse momento, eles estavam prestes a entrar em Canaã, que era a terra prometida. Então, antes de relembrar os mandamentos, a lição vem e fala, amem a Deus. E daí ele começa a relembrar quem é Deus. É impossível amar quem não ama. Exatamente. Esse resgate é muito importante. Nós vamos conhecer primeiro alguém e depois no relacionamento cresce um afeto. Deus, em relação a cada um de nós, foi diferente. Ele nos amou desde a eternidade. O Espírito da Profecia fala que no plano da redenção já estava previsto, se não acontecessem as coisas como Deus tinha determinado, já existia uma possibilidade, um provimento para que todos nós hoje, 23 de outubro, às 10 horas e 18 minutos aqui na Central de Curitiba, fôssemos salvos. Deus ama tanto a Cremilda como o Piotr, como o Tiago. Deus ama cada um de nós e todos, o Espírito de Profecia coloca que todas as pessoas que quiserem ser salvas terão a oportunidade de fazê-lo. E aí você pega Deuteronômio. Deuteronômio é um livro extraordinário, ele não se esgota facilmente. Eu fiz um levantamento essa semana, são quase 1000 versículos. Em a maioria deles está colocado: Deus ama você. Você era pequenininho, Jacó, era um dos menores povos do mundo, como ele falou, 2 a 3% da população, mas Deus amou, Deus escolheu, porque Ele queria que, se as pessoas se aproximassem de Deus, elas refletissem a bênção que Deus seria na vida de cada uma delas. E nessa manhã Ele vem dizer para cada um de nós que Ele quer ser essa mesma bênção na vida de cada um de nós. Basta apenas humildade, entrega e temor, mas não temor de ter medo, é temor reverencial, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o nosso Salvador, e Ele virá buscar a sua igreja. E esse texto ele é tão forte, tão importante, que o povo de Israel, quando eles falavam esse verso, eles vedavam os olhos para que nada interferisse na comunhão deles com Deus. E aí a lição coloca com muita clareza: quantas vezes nós vimos até a presença de Deus de maneira desleixada, despreparados, desqualificados. Nós, para passarmos essa lição, nós nos preparamos a semana inteira. Eu levantei hoje de madrugada para preparar. Por quê? Porque vocês estavam aqui, vocês merecem o nosso melhor, mas mais do que vocês, Deus merece tudo que nós podemos fazer. E às vezes nós deixamos passar. É igual aquele menino de 10 anos que diz: puxa vida, eu só tenho 10, a vida está inteira pela frente. Aos 20 você diz: não, ainda tem bastante tempo. A partir dos 30 você diz: opa, já estou quase na metade da viagem. E Deus quer que nós sejamos felizes, bem-aventurados. E essas lições de Deuteronômio colocam para nós com muita clareza o plano de Deus para cada um de nós. Primeiro para o povo de Israel e e depois para cada um de nós. E mais que isso, as placas das nossas igrejas
significarão muito pouco. Nós vimos nessa pandemia igrejas fechadas, e elas serão fechadas mais ainda. E o grande conflito coloca que depois do fechamento da porta da graça vai ser uma pandemia extraordinária e 3/4 da população do mundo serão dizimados. Isso é apenas um teste agora. E em que altura do tempo nós estamos? Nós temos que parar de brincar. Religião define a nossa vida inteira. Se Jesus voltar hoje para mim e para você, qual o tipo de vida que nós temos para entregar para Ele? Marque. É interessante que você falando, Jude, tudo que nos aguarda na frente, né? Desenrolar da história, fechamento aqui da história desse mundo, a nossa história como humanos, enfim, nós vemos assim a forma maravilhosa que Deus vai ter que intervir nesses momentos. Deus interviu lá atrás, tem intervido, e Ele vai intervir em tudo isso. E agora, como que nós podemos ter a certeza de que Deus vai intervir em coisas grandiosas como essa? Proteger o povo dele através de evidências que ocorreram lá atrás com o povo de Israel. A maneira que Deus interviu, a maneira que Deus tirou o povo da escravidão, a maneira que Deus proveu alimento, água, segurança, a maneira que Deus guiou esse povo. A Bíblia, ela evidencia também essas intervenções de Deus. E Deus, o Deus do universo, o Deus que não cabe no universo, Ele interviu de forma pessoal também no tempo, na vinda de Jesus aqui nessa terra. Agora, como podemos ter a certeza de que Deus vai intervir nesses dias terríveis que virão aí, está muito próximo, se a gente não aceita a intervenção dele na nossa vida? Mesmo ocorrendo o fato da gente em algum momento não reconhecer e não temer a Deus, mas sempre Deus em algum momento interviu na sua vida, você sabe, de algumas pessoas de uma forma mais ou menos. Então, a questão futura que vem por aí, ele exige essa confiança, esse amor em Deus, em confiar não só no seu amor, na sua intervenção, mas também no que Ele trouxe para a gente como regras, né, como conselhos, para que a gente passe por esses momentos terríveis, que é a nossa vida. A gente sempre fala do futuro, mas é complicado a nossa vida, são tentações, são lutas, cai, levanta e etc. Deus, Ele intervém na vida de forma pessoal, e somente dessa forma, a gente entendendo essa forma, dessa intervenção de Deus pessoal, a gente vai conseguir amá-lo de fato. Eu acho uma parte bem interessante. Eu sou adventista desde 28 de março de 1996. Eu confesso para vocês que muitas vezes quando nós vamos estudar Apocalipse e quando nós percebemos as pragas que virão, a perseguição que virá, dá medo ou não dá? Muitas vezes eu perdi o meu sono. Muitas vezes eu fiquei apavorado. Eu lembro uma vez, eu era pequeno, teve um relâmpago lá no céu e eu pensei que era a volta de Jesus e eu não tive alegria, eu tive medo. Porque muitas vezes nós não conhecemos o Pai de amor que nós temos. Quando você traça uma linha do início do mundo até os nossos dias, onde teve perseguição, onde teve medo, foram os períodos de maior proteção e milagres divinos. Quando por fazer oração, Daniel foi jogado aos leões famintos, apavora você imaginar leões famintos e você sendo jogado?
O que aconteceu? Os leões não encostaram em Daniel. Os seus amigos, quando tiveram que se ajoelhar para demonstrar sua adoração a Deus ou não, foi onde o fogo não queimou eles. O nosso Deus é o Deus que protege. Aquele povo lá atrás, você tem medo ou você não tem medo de um deserto que você não tem certeza de comida, você não tem certeza de água, à noite é temperatura negativa e durante o dia é 40 graus. Dá medo ou não dá? Da nossa casa com ar-condicionado é tranquilo. A gente perde essa percepção que Deus guiou o povo no deserto e não passaram frio, e não passaram calor, e não passaram fome. Não olhe para as provações e para o medo que virá. Ame a Deus e o Pai de amor vai te proteger. Eu tenho a minha filha de 3 aninhos de idade. E ela faz uma coisa que eu fazia quando eu era pequeno. Quando estava fazendo um temporal, ou quando eu tinha um pesadelo, eu ficava apavorado de medo. O que eu fazia? Eu corria para o quarto do pai e da mãe. E o pai ou a mãe só puxava a coberta, eu deitava lá. Eu não sabia como que eles iam me proteger. Eu não sabia de qual lobo ou de qual bicho eles iriam me proteger. Mas eu sabia que na cama do meu pai e da minha mãe eu não precisava ter medo. Esse é o nosso Deus. Ordinário. A gente sempre corre para o lugar que a gente confia. Eu costumo dizer bastante que nós temos oportunidades de ouro todos os dias de conversarmos com Deus. Pelo menos 10 oportunidades. A oração da manhã, a oração do de jejum, a oração do culto da manhã, a oração quando você vai para o trabalho de manhã, a oração quando você volta do trabalho no final da manhã, a oração do almoço, a oração quando você retorna para o trabalho à tarde, a oração quando você retorna do trabalho à tarde, a oração do lanche da tarde, a oração do culto da tarde e a oração antes de deitar. 10 oportunidades todos os dias, 7 dias por semana, 70 oportunidades. Ao longo do mês, 300 oportunidades. Ao longo do ano, 3.650 oportunidades. Eu que tenho 60 anos, 250 mil oportunidades. E a gente recorre às vezes ao pastor, ao presidente da associação, ao deputado, ao prefeito, ao governador, ao presidente, e a gente esquece que tem um Deus que está aqui, ansioso para nos ajudar, para fazer a diferença da nossa vida. Só que vida espiritual exige compromisso, e era isso que Moisés dizia nos Deuteronômios. Ele mostrou: olha, Deus fez tudo isso para vocês, Ele agora pede apenas uma coisa, que vocês amem a Deus e obedeçam os seus mandamentos. E aí a Bíblia fala que os mandamentos de Jesus não são pesados, mas para nós é pesado. Por que é pesado, Mark e Rony? Porque nós passamos a vida inteira, a semana inteira, sem fazer muita coisa. Me lembro de uma meditação matinal de 1984, do professor Floyd Rittenhouse, um dos fundadores da Andrews, que ele escreveu no dia 24 de janeiro, um texto primoroso. Com frequência as pessoas que vão à igreja arrastam-se pela semana, dando pouca atenção ao louvor e adoração, e após 2 ou 3 horas de desatento e inconveniência, elas esperam que Deus faça um milagre na vida deles. E aí a gente vê o povo de Israel caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, e a gente diz: puxa vida, mas como eles eram difíceis. E nós? O que nós fizemos essa semana? O que foi a nossa trajetória nessa semana? Quantas bênçãos, quantos milagres Deus providenciou nas nossas vidas. Eu mesmo tive Covid, depois de duas doses, fui assintomático, não senti nada, foi tranquilo, aproveitei para ler os Deuteronômios, exatamente, né? Quantos milagres acontecendo nas nossas vidas todos os dias, mas a gente está na faixa de tranquilidade. Deus deu, Deus cuida, Deus dirige, é obrigação dele fazer isso. Claro que é, mas nós precisamos mostrar que a nossa religião é real. Um dia eu ouvi alguma coisa que me deixou muito preocupado: o que você faz fala tão alto que eu não ouço aquilo que você diz. Por que o povo de Israel é abençoado até hoje? Pode ver, os judeus que nós conhecemos aqui, todos eles super bem economicamente e tal, mas eles procuram uma essência.
E o Espírito de Profecia diz que no final da história do mundo, eles vão se converter. E o dinheiro desses homens extraordinários vai servir para terminar a obra de Deus nessa terra. E eu termino a intervenção nesse momento, o capítulo 39 do Grande Conflito, que diz que nós precisamos desenvolver uma fé que subsista à demora, ao cansaço e à fome. Israel precisou 40 anos, nós precisamos quantos? Mark. Uma pergunta que gera uma reflexão muito grande, né? Essa questão, quanto tempo? Agora é interessante, Jodi, já finalizando, nosso tempo está ali. Ô Rony, falando nisso, o Jodi, ele é bom de número, hein? Vocês perceberam aí, né? Bom, né? Mas, quando a gente olha, assim, nessa questão de confiança, porque realmente nós estamos chegando em dias difíceis. Apesar que todos os dias são difíceis, mas a gente está chegando em dias difíceis. E como manter essa fé? Como manter a certeza disso? Eu volto para a Bíblia, para a história de Abraão. Abraão foi considerado homem da fé. Mas como que era a fé de Abraão? Deus falava com Abraão. Abraão ouvia Deus falando com ele. Imagina você, chegar em casa, Jodi, olha, Rony, eu quero falar com você isso aqui, isso aqui, isso aqui. Imagina isso. A gente olhando é fácil ter fé, não é verdade? Por mais Deus falando para Abraão, Abraão, você vai ter isso, 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 e Abraão ainda duvidava. Então, a fé que Deus, o amor que Deus pede para todos nós, não é um amor cego, uma fé cega, é uma consequência do que Deus faz, Deus age de fato na vida das pessoas. Eu estou enfatizando muito isso, porque hoje eu vejo as discussões hoje a respeito de quem é Deus de uma forma muito abstrata. E a lição fala do temor, é exatamente isso, é você reconhecer que existe um Deus de fato, e que é maior do que o próprio universo. Ele não está somente no universo, senão Deus não seria onipotente, onipresente, estaria dentro de algo. Deus está fora. E essa questão do temor, eu lembro da oração de Salomão, quando Salomão ele orou para abençoar ali a questão do templo, a inauguração do templo, e Salomão, ele tem uma dimensão, ele mostra esse temor. Ele diz: Deus, o Senhor é um Deus que não cabe no universo, é maior que o universo, vem aqui, escolheu esse templo para habitar. Ao mesmo tempo, Salomão, ele traz Deus como algo grandioso e alguém também de fato que pode habitar em um local tão singelo, que é um templo feito por mãos humanas. Esse é o temor, essa é a confiança. E a consequência disso, quando você, talvez você deve falar assim: mas Deus não interviu pessoalmente na minha vida. Ora, busca isso, busque isso. Deus ele quer se revelar de forma pessoal na sua vida, não é só através de outras pessoas, porque depois, se você rejeitar, você vai ter essa intervenção. E eu também, sabe qual é a reação de uma pessoa que quando tem a intervenção de Deus na vida, e depois não responde a esse amor, né? É uma depressão. Não que pessoas que depressão é falta disso, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a pessoa, ela perde totalmente o sentido da vida, e o resultado é somente voltando mesmo de fato a esse relacionamento. Então o que Deus ele quer de você, ele quer se relacionar com você de forma pessoal, e a consequência disso, viu, Rony, é respeito aos mandamentos, amor a ele, enfim. Eu sou engenheiro agrônomo, como foi falado, e boa parte da minha vida eu trabalhei com máquinas agrícolas complexas, e eu fiz o manual de instrução dela. Como você regulava, como você tirava o máximo desempenho dela, e quando ela apresentava problema, como tu consertava ela. Por que eu estou falando isso? A Bíblia, ele é um manual de instrução. Nós temos, o pastor Estina falou isso, eu achei fantástico.
Nós temos muitos livros que falam sobre Deus, e nós temos só um livro que Deus fala sobre os homens, e é a Bíblia. O Deus que nos criou, Ele sabe das nossas inclinações. O Deus que nos criou, Ele sabe que talvez você não teve um pai que te amou quando você era pequeno, e você tem enorme dificuldade de olhar para alguém e ouvir um "eu te amo". Você tem enorme dificuldade de entender o sentido da palavra amor. Eu quero falar que você é essa máquina, e a Bíblia é um manual de instrução. E os 10 mandamentos são orientações de como você tirar o máximo proveito dessa máquina. Quando Jesus foi questionado do escriba qual era o mandamento mais importante, a gente fala, ali vai mostrar que mudou os 10 mandamentos. Jesus é claríssimo, e eu não sei por que as pessoas gastam energia em falar o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. O Deus é eterno, Ele não muda, nós mudamos, Deus não muda, a sua lei não muda porque ela é santa, Ele é o caráter de Deus. E quando Ele resume o mais importante, o resumo, Ele altera a obra original, Ele condensa e passa a essência. Sem amar a Deus, nós não conseguiremos guardar mandamento nenhum. Sem amarmos a Deus, nós não vamos conseguir usar a nossa máquina. Eu não conheço o meu corpo como Deus conhece, mas eu preciso conhecer um Deus. E para concluir, eu gosto muito de usar um exemplo de uma comida gostosa, que era muito simples quando eu era pequeno, lá no sudoeste do Paraná, que era o Chico Balanceado. Eu posso mostrar foto para vocês. Eu posso descrever que vai açúcar, vai ovo, bate assim, deixa a gema assim, e vocês vão no máximo salivar, mas vocês não vão provar o Chico Balanceado que eu provei quando eu era pequeno. Com Deus é a mesma coisa. Quando você prova um pedaço desse Deus, você vai esquecer que você tem mandamentos, mas você vai lembrar que você tem Deus, e quem ama a Deus guarda os mandamentos. Que nós possamos amar a Deus e não nos preocuparmos meramente com os mandamentos. O mandamento não é o final, o mandamento é apenas o meio para o final, que é o céu, o Deus de amor que nos criou e nos preocupa com a nossa dor. Exatamente. E vamos terminar agora. Eu quero que você abra a sua lição na página 51, no estudo adicional de sexta-feira, o grande conflito, página 651, que diz o seguinte: a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais será esquecido que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins resplendecentes, serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. Nunca será esquecido que ele suportou a culpa e a vergonha do pecado e a ocultação da face do seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilavam sua vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar a sua glória e se humilhar por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Quando as nações dos salvos olham para seu Redentor e contemplam a glória eterna do Pai, resplandecendo em seu semblante, ao verem seu trono, que existe de eternidade a eternidade, e saber que seu reino não terá fim, irrompem num hino arrebatador: digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu preciosíssimo sangue. Que essa seja a história de cada um de nós naquele dia. Vamos orar? Pai nosso, te agradecemos a bênção e o privilégio de aprendermos mais um pouquinho do teu amor. Que esse amor transforme as nossas vidas, que esse amor transcenda nas nossas vidas, que nós podemos dia a dia conhecer a Jesus e estarmos todos na eternidade. Fica conosco, Pai, nesse momento, e abençoa principalmente aqueles que já estiveram conosco aqui, e por motivos que não nos dizem respeito, não estão mais, mas que nesse momento o Espírito Santo trabalhe na vida deles, Pai, e que eles sejam alcançados, e que todos juntos possamos estar contigo na eternidade.
Fica conosco, Pai, nessa manhã, nesse culto que vamos te oferecer em seguida. Nós te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos.